Olá, meu nome é Eliane Spengler, vim aqui falar do que está acontecendo no caso Daniel Mastral. Eu vou começar dando uma entrada aqui, para quem não conhece, dar uma entendida. Apesar que ele é um influenciador, né, ele foi um influenciador bem conhecido, só que o legado dele ele passou à frente, tá? Daniel Mastral, para quem não conheceu, ele era um influenciador. Ele era realmente um grande mentiroso, porque não foi encontrado nada que ele faz parte da maçonaria, de satanismo, tá? O Mastral, ele tem uma voz, realmente, vendo os vídeos dele, mansa, que te chama, tá? Né? Só que ele induzia as coisas graves. Ele começou com uns 20 anos fazendo isso, tá? Ele casou, ficou 23 anos casado com uma médica, que é nela que nós vamos falar agora, tá? A Isabela Mastral. O nome dela mesmo era doutora Cíntia. Ela era médica, tá? Eles ficaram 23 anos, tiveram um filho, que esse filho veio a cometer e conseguiu contra a sua própria vida. Ele influenciava, assim, até de maneira, assim, porque ele dizia, anjos, né, tem tempos determinados aqui na Terra. E ele dizia para o próprio filho que ele só tinha 3 anos de vida. Existe, ele era trans, o rapaz era trans, a família não aceitava, assim. Mastral nunca falou nada sobre isso, tá? Ele tirou sua própria vida durante o período que foi dito a ele que ele teria de vida. Ele tirou de uma forma violenta. Vai ter um livro, né, que já está sendo divulgado, é O Anjo da Morte, tá? Mastral. E tudo que tá na internet fica. O canal dele, para quem ele passou o bastão, que não é uma pessoa, começou de uma maneira, já tanto que foi retirado, até ontem tinha sido retirado as páginas dessa pessoa que eu vou falar aqui. Bem, logo após que a sua esposa faleceu, no outro dia, ele abriu uma live, bem de pele, bem de tudo, explicando, né, toda essa passagem, essa coisa. Bem, Mastral, ele dizia, né, ele e a Isabela, depois que o filho faleceu, ficou muito mal, né? Então, ele dizia que ela era bipolar, que era depressiva, bipolar, borderline, mas ela escreveu 10 livros, sendo que os livros, ele nunca colocou a mão ali, tá? Ela escreveu, só que os livros eram cópias de livros americanos, tá? Bem, ele dizia que ele tinha sido, em outra vida, dono de ele era representante de uma seita satânica. Tá? Ele chamava as seguidoras, os grupos, de
dos anjos, né? E elas tinham a mesma aliança que ele tinha dado para a esposa. Complexo, né? Bem, mas, assim, a Cíntia, né, a doutora Cíntia, que usava o nome de Isabela Mastral, né? Essa questão de usar os nomes, muitas vezes, a gente, quando escreve livros, você pode colocar um outro nome, tá? Ou se eram nomes anteriores à vida passadas, né? Bem, agora vamos lá ao dia do falecimento da esposa de 23 anos. No toxicológico, Cíntia, né, ela tinha que tomar remédios para depressão, tá? Borderline, tudo que ele disse que ela tinha. Mas ela, como médica mesmo, e os remédios que estavam ali no corpo dela, tá? Eles ali, a maioria, como morfina ou um outro bem forte, ali 2 remédios bem fortes para dor, tá? E fora um outro que aumentava a potencialidade dele. Ela não passava. Se ela fosse viciada, como muitos médicos nos Estados Unidos, em outros lugares são pelo óxido, né? Ela não. Ela mesmo passaria as receitas. Ele tinha lá as receitas. E pedia para ela assinar. Bem, ele comprava de uma pessoa com o começo da letra J. É a Jéssica, tá? Que ela está sendo investigada também agora por tráfico, né? Porque eram remédios que não eram. Ele conseguia com ela. Tá? Bem, essa pessoa com o nome J, a Jéssica, tá? Que receitava, bem. Aí ele, 15 dias depois, ele já estava beijando outra pessoa. Ele veio se casar com uma pessoa que era seguidora dele, que tinha um grupo também lá dos anjos, essas questões todas. Aí teve, durante esse período do falecimento, ele viajou, ficou em hotéis bons, tá? Teve filhos com essa nova esposa, também deu datas para eles, também deu datas. Né? Bem, o Marcelo, que era o nome real no Mastral, respondia pela morte suspeita dela. Ele dizia que ela tinha esses problemas, mas nada relacionado a dores fortes de câncer e de coluna, na qual, no mínimo, são dores muito grandes para tomar o que foi encontrado no organismo dela e o que o SAMU encontrou na lixeira, tá? Bem, aquela noite ele disse que ele ficou ali porque ela tomou remédio para dormir e ficou vendo os sinais vitais dela. Ninguém fica olhando os sinais vitais de uma pessoa que tá tomando os remédios certos e foi dormir. Mas é o que ele conta. Chegando de manhã, ele chamou o SAMU. O SAMU já encontrou ela em óbito. Ele pediu para ela, leve para o hospital, porque ele conta que ela veio falecer no hospital. Dentro do SAMU, eles levaram, pela insistência dele, para tentar reanimar, algo assim, mas disseram para ele, se vira, ela já estava, nós não vamos dizer que ela já estava em óbito quando nós chegamos, e eles já tinham visto na lixeira, aquele montaréu de remédios, eles tinham visto coisas tampando ali, né, o que tinha acontecido, mas como ela toma um remédio também que induzia, né,
que era para enjoo, mas fazia com que os remédios se potencializassem no corpo. Bem, foi o midazolam, morfina, prometazil, o clonazepam, a oxidona, que é altamente viciante, tá? A sertralina, até aí a sertralina, né? E a anfetamina, tá? Ele tinha um grupo de esposas que eram anjos e dava para as mulheres, como eu disse, a mesma aliança. Bem, as pessoas continuam dando dinheiro para essa nova esposa dele, e seguindo a doutrina dele. Ele dizia que temos que voltar para o céu em determinado. Os anjos que estão aqui na Terra, que eram seguidores dele, tinham as datas certas para voltar. Muito perigoso. Muito perigoso. Porque ele dava o tempo, tá? E ela também, a esposa também, tinha a data lá, né? Tá, a atual esposa dele, por que eu tô falando sobre isso? Foi quebrar, ela pediu para que não se soltasse mais nada sobre ficar sem sigilo por causa da internet, né? E o telefone, que foi dado a quebra do sigilo do telefone dele. Bem, ele vendo a situação, ele é uma pessoa egocêntrica, narcisista. Ele também veio a tirar sua própria vida, tá? Mas antes da morte dele, ele passou para uma outra pessoa que vai estar aqui, tá? Que não realmente tem problemas psiquiátricos. Bem, um perigo de um era uma reencarnação do outro, tá? Mas eu com aquela voz macia, tá? Aí, vários vídeos têm gatilhos, que o próprio coloca gatilhos, tá? Porque são muito fortes. Tem casos de pessoas que tiraram sua própria vida, que seguiam ali. Bem, dos 10 livros, ele ficou conhecido em 2 livros, como O Filho do Fogo, que foi plagiado, foi copiado, tá? Copiado. Bem, ele dizia para Isabelle que tinha hora para voltar. E ela voltou. Seu filho voltou, o filho deles voltou. Bem, os seguidores têm um perigo né? Como acontece. Ele diz que foi no passado líder de um grupo satanista. E aqui ele passa o bastão para Victor Estevam, que realmente foi até bloqueado. Não sei, eu não olhei hoje, mas ontem estava. Diz que esse diz que sabe fazer uma mistura que mata 3 elefantes. Mas até os médicos não sabem como ele sobreviveu. Bem, foi usado 2 remédios para dor. Bem, a anfetamina não deixa dormir. Então, realmente, ela vivia um cansaço por causa da anfetamina. Mas ela tomava aqueles outros todos, né? Bem, o Mastral pediu para o SAMU dizer que ela morreu no caminho, eles disseram que não. Tem gente, o perigo é que tem gente seguindo esse cara ainda, né? E o que continua, né?
Bem, nenhuma dessas medicações era para TAB. E se ela fosse viciada, ela usaria suas próprias receitas, porque é assim que funciona. Ela nunca usou as receitas. Porque eles não queriam responder nenhum processo, né? E ele preferiu comprar da Jéssica. Ela, depois do falecimento do filho dela, ela ficou realmente muito mal. Muito mal mesmo. O filho, o Micael, ele faleceu nos 3 anos que foi dito que ele tinha que falecer. Ele tinha que voltar. Tinha que voltar, que ele estava ali por um período. Os anjos, né? Bem, ele viajou, casou, fez mais filhos. Os médicos perguntaram, né, vendo aqui os laudos, o que ela tomava, o exame toxicológico, se ela tinha câncer, porque é remédios para dores fortes, como a morfina, né? E junto com o outro, que também é para dor. E vicia. Os dois viciam, né? Não para quem tem depressão e bipolar e borderline toma esses remédios. Não, tá? Na realidade, ela nunca houve a entrada do lítio, que é o remédio mais usado para isso. O Tepaquene, tudo isso que é utilizado, né? Para os problemas que ele dizia que ela tinha. Como o Marçal era público, eu não vou falar a médica. Ela tem muita preocupação porque os livros dele não vão morrer, os vídeos dele não vão morrer, a pessoa que está continuando está aí bem vivinha, tá? A Isabela Mastral tinha praticamente todos os remédios que você possa imaginar no corpo, no sangue. Chegando no sangue, eu acho que é a que ela já tomava, por isso que dizem assim, os seguidores dela viviam como um zumbi. Bem, ele como narcisista não ia aguentar. 2 dias depois que a esposa dele faleceu, ele fez uma live ótima, tá? Ele casou com uma outra pessoa, teve um filho, e também deu datas. Nada, algumas pessoas dizem que acho que naquela noite ela estava fugindo dele. Porque a gente vira mãe, né? A gente não quer datas para os nossos filhos. Apesar dela também estar ligada, ler os livros que a ex-esposa dele escreveu. Gente, e ainda tem gente dando dinheiro para isso, para essa questão, tá? Ele dizia que, né, o pacto aí dos 27 anos dos artistas, de políticos, ele falava muita coisa, só que ele dizia com voz mansa que os anjos seguidores lá, eles tinham uma data para retornar. Bem, polícia, não dá para investigar o do filho, porque foi, né, passou. Mas o da esposa, da primeira esposa, da Isabela, né, tem como, porque médico diz, ali foi, ela como médica, se ela não queria, ela não queria, ela não sabia o que estava sendo dado, porque se ela quisesse, ela mesmo se aceitava e ele lá buscar e ela tomava, tá? Essa é a questão. Essa é a questão. Por que usar e responder como processo de tráfico? Bem, os dois
falecidos, 3 falecidos. Temos a Jéssica, que é por tráfico. E temos esse novo representante, na qual ele passou o casado para continuar. Gente, vamos ter muito cuidado com o que nós seguimos, com o que nós acreditamos. Eu sei que tem muitos seguidores dele, muitos, e acreditam nele, no que ele falava, no que ele fazia. Só que houve ali uma difusão de muito dinheiro, né? Então, só que as profecias tinham que acontecer. Essa é a grande questão. Eram datas e perigoso para outros, né? Não é a minha data chegou, se eu sou um anjo, por que eu não vou na minha data? Né? Bem, ele não foi por data. Ele foi porque ele viu a situação. E agora com o telefone dele, não vai poder ser... Ela conseguiu que não fosse aberto para o público, né? Ela usou a internet como questão, então nós não vamos saber, por enquanto, o que tem nesse telefone dele. Mas deve ser coisas bem além do que foi dito aqui, porque ela não quer. A esposa que ele casou depois e teve filho. Um grande abraço e até a próxima.